Lições bíblicas. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição 11. Compromissados com a evangelização. Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Leitura bíblica em classe. Marcos 16, versículos de 14 a 20. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A Igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Ponto central. A evangelização é um compromisso da Igreja com Deus. Tópico 1. A evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. 1. O Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra Evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. 2. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: O campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a Igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a Igreja para que essas metas sejam alcançadas.
Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Síntese do tópico 1. O Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. 1. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. A. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2, versículo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. B. Expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Síntese do tópico 2. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Tópico 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da Igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. 1. Evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também.
Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. 2. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia, para se anunciar a Jesus, e compare com o discurso no Areópago em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. 3. O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre judeus, pois Jesus mesmo disse: porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Síntese do tópico 3. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da Igreja, de acordo com o Novo Testamento. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova.